Hoje vamos falar de um jogador que fez história no futebol brasileiro, um grande jogador da década de 80 e 90, o Dr. Sócrates. Vamos aos fatos. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, mais conhecido como Dr. Sócrates, se tornou um futebolista famoso e ídolo do Corinthians. Nasceu em 19 de fevereiro de 1954, em Belém do Pará, no Brasil. Recebeu esse nome porque seu pai era apaixonado por literatura e estava lendo a República de Platão na época do nascimento do filho. Era um jogador de grande estatura para a época em que atuou, pois nos anos anteriores a 1990 não se via tantos jogadores com uma estatura tão elevada no futebol brasileiro. Sócrates media 1,92 m de altura, porém era um jogador extremamente habilidoso e dono de uma jogada que quem o viu jogar não esquece: o famoso calcanhar do Dr. Sócrates. Sem dúvida, o jogador que tinha a jogada de calcanhar mais bela e eficaz do mundo. Não é à toa que tinha o apelido de calcanhar de ouro. Era apelidado também de Magrão e Dr. Sócrates, por também ser médico, e jogou futebol profissional entre 1972 e 1989, se destacando principalmente no Corinthians, Seleção Brasileira e Fiorentina da Itália. Porém, teve passagens não tão brilhantes no Flamengo e Santos também. Como treinador, não obteve o mesmo sucesso como jogador. O clube que ele começou a se destacar foi o Botafogo de Ribeirão Preto, de São Paulo. Em 1978 foi para o Corinthians, onde se tornou um dos maiores ídolos do timão, ao lado de grandes craques como Rivelino, Neto, Marcelinho Carioca, Casagrande, Cássio, dentre outros. Curioso é que o primeiro time que Sócrates torcia era o Santos Futebol Clube, logo quando se apaixonou por futebol. No Botafogo de Ribeirão Preto foi considerado um fenômeno desde o início, pois quase não treinava em função de frequentar o curso de Medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. No ano de 1977, o Botafogo contratou o treinador Jorge Vieira, que chegou ao clube dando o recado: jogador que não treina, não joga. Sócrates achou que não jogaria mais futebol, porém Jorge Vieira, reconhecendo o talento de Sócrates, deu tratamento diferenciado ao jogador. Naquele ano, foi ao lado de Zé Mário, o principal jogador da história da equipe botafoguense, que conquistou a taça, equivalente ao primeiro turno do Campeonato Paulista em 1977, disputando o título com o São Paulo no Morumbi, sendo artilheiro do campeonato. A imprensa chamava por sua convocação à seleção brasileira, o que não viria a acontecer enquanto jogador do Botafogo. Ainda pelo Botafogo de Ribeirão Preto, se destacou no Campeonato Brasileiro, marcando o célebre gol de calcanhar contra o Santos na Vila Belmiro. Em 1978, deixou o Botafogo e transferiu-se para o Corinthians. Sócrates passou a se dedicar mais ao futebol depois que se formou em Medicina em 1977, culminando com a sua chegada à Seleção Brasileira em 1978, onde a defendeu até 1986, sendo capitão da Amarelinha na Copa do Mundo de 1982. O Magrão, conhecido como Dr. Sócrates, foi uma das estrelas de times famosos em nível nacional e mundial, Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 1982 e o Corinthians na década de 1980. Na Copa de 1982 marcou 2 gols contra as respeitadas equipes da União Soviética e Itália. Fez uma Copa brilhante, apesar do Brasil ter sido desclassificado pela Itália com 3 gols do centroavante Paulo Rossi. Na Copa do Mundo de 1986, vinculado ao Flamengo, esteve novamente em ação, mas já fora da forma ideal, não se destacou como em 1982. Antes de encerrar a carreira em 1989, ainda atuaria no Santos e novamente no Botafogo de Ribeirão Preto, onde parou definitivamente de atuar como futebolista profissional. Sócrates notabilizou-se também por sua militância política, particularmente nos anos 1980, quando liderou o movimento pela democratização do futebol e participou do movimento pelas diretas já. Logo após encerrar a carreira de jogador, tornou-se técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, LDU do Equador, Cabo Friense do Rio de Janeiro, além da seleção cubana, passagem sem grande destaque como técnico. Em
Em 1992, inaugurou em Ribeirão Preto, com investimento de $300 mil, a Medicine Socrates Center, uma clínica médica destinada a atender profissionais de diversas modalidades esportivas e também pacientes comuns. Sócrates foi casado 4 vezes, a última com a jornalista e empresária Cátia Vieira de Oliveira. Teve 6 filhos no total, todos homens. O interessante do Dr. Sócrates era que seu rendimento no futebol, segundo Flávio Gicovati, psicólogo do Corinthians, era inversamente proporcional ao seu estado afetivo, jogando melhor quando estava triste e com problemas pessoais, e rendendo menos quando estava feliz e animado. Em agosto de 2011, após essa primeira internação, admitiu que tinha problemas de alcoolismo. Na época em que jogava, nunca escondia seu apreço por prazeres como a cerveja e o cigarro. Após uma segunda internação em dezembro de 2011, Sócrates seria internado mais uma vez. Faleceu às 4h30 da manhã do dia 4 de dezembro de 2011. Teve uma falência de múltiplos órgãos em decorrência de choque séptico. Faleceu aos 57 anos de idade, na cidade onde se tornou um grande futebolista do Brasil, São Paulo, capital. No dia de sua morte, o Corinthians sagrou-se pentacampeão brasileiro de futebol. Minutos antes do início da partida, jogadores e comissão técnica do Corinthians prestaram homenagem a Sócrates, repetindo o gesto utilizado por ele nas comemorações de seus gols. Sócrates foi sepultado no dia 4 de dezembro de 2011 no cemitério Bom Pastor, na cidade de Ribeirão Preto. O Corinthians, clube pelo qual Sócrates tornou-se famoso no mundo inteiro, em nota oficial, homenageou o craque no site da agremiação. Sem dúvida, meus amigos, Sócrates foi um cracaço de bola, um jogador sensacional. Era um jogador diferenciado, tinha como calcanhar sua principal jogada, desequilibrava jogos, um jogador extremamente inteligente, com uma visão de jogo fora do comum. Chutava bem de perna esquerda, de perna direita, cabeceava bem, sabia lançar a bola, tinha bom domínio de bola, lançamentos precisos, batia falta, pênalti, era um jogador completo, cabeceava muito bem, realmente fez a diferença na sua geração. Sócrates inclusive foi homenageado com músicas como o do Moraes Moreira, em que ele falava: sou craque, sou craque, sou craque, sou craque doutor. Era um jogador realmente que não deixa dúvidas que era excelente, foi um excelente jogador de futebol. Se você gostou do canal, gostou do vídeo, gostou da história do Dr. Sócrates, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Um abraço. Ao final do vídeo, meus amigos, vou deixar mais alguns lances do Dr. Sócrates com a sua marca registrada, o seu famoso calcanhar. Um abraço.